Fala pessoal, o momento oscilante das duplas número 1 no ranking masculino e feminino. O momento impressionante das duplas número 2, tanto no masculino quanto no feminino. As surpresas do Premier P2 de Assunção e a participação dos brasileiros no torneio. Esse aqui é mais um Na Virada e fica comigo até o final do vídeo para a gente falar de todos esses assuntos. Começando pela final feminina, a gente teve o confronto entre a dupla número 1 do mundo, Delfina Brea e Gemma Triay, que enfrentaram Paula José Maria e Bea Gonçalves, atual dupla número 2 do mundo e que vem de uma sequência de 3 títulos seguidos. E o que a gente viu foi o 4º título de Paula e Bea, que tiveram uma performance impressionante, foram muito consistentes e conseguiram dominar as iniciativas de Delfina Brea e Gemma Triay. No atual momento, a dupla número 1 vem perdendo espaço, eu acredito que por uma instabilidade da Gemma Triay, que perdeu muito do seu potencial de agressividade e definição dos pontos. Gemma está passando por um momento onde ela não está conseguindo partir para a definição no ponto quando ela joga cruzado contra a Bea Gonçalves, muito por causa que a Bea vem se defendendo muito bem. O jogo está sobrecarregado sobre a Delfina Brea, que é uma jogadora muito inteligente, que define muito bem, que consegue colocar pressão em certos momentos, mas que não é uma jogadora de definição. Então eu acho que esse trabalho tem que ser feito fora da quadra para que a Gemma consiga ter novamente a confiança de partir para a iniciativa e buscar a definição dos pontos. E também tirar um pouco da responsabilidade das costas da Delfina Brea. Isso aí faz com que ela gaste mais combustível, faz com que ela jogue pressionada. A gente teve na final ali em Assunção, a partir do segundo set, ela com uma queda de rendimento, ela teve que pedir até o atendimento médico, a gente não sabe exatamente qual foi o motivo, mas assim, jogando mais sobrecarregada e carregando mais pressão também, ela se desgasta mais, e isso aí pode ter sido um fator que levou ela a pedir o atendimento e a queda dela de rendimento a partir do segundo set. Da parte da Paula e da Bea, uma partida muito linear, elas conseguiram dominar, apesar de perderem o primeiro set, mas mantiveram-se muito bem na partida, e aí a partir do segundo set, o que a gente viu foi elas conseguindo impor mais o seu ritmo, a Bea defendendo muito bem e conseguindo partir para o ataque em cima da Gemma Triay, e do outro lado cruzado, a Paula José Maria, com a queda de rendimento da Delfina, conseguiu manter o seu nível, conseguiu se impor mais, forçar bem o jogo sobre ela, e isso fez com que elas vencessem a partida pelo placar de 2-7-1, parciais de 4-6, 6-3 e 6-3. Do lado masculino, Coelho e Tapia enfrentaram Xingoto e Galan, e aí a análise é muito parecida. Eu acho que os líderes do ranking mundial, Coelho e Tapia, chegaram muito bem na final, mas na final não conseguiram impor o seu ritmo, não conseguiram impor o seu jogo. Nesse caso, eu acredito, assim como um pouquinho do lado feminino, mas eu acho que mais no masculino, pesa um pouco o fator mental nesse confronto. Coelho e Tapia sabem que pela frente tem um Xingoto que defende muito bem as iniciativas do Coelho, do outro lado um Galan que vem jogando um pádel fenomenal, voltou a jogar depois de Bruxelas ali, né, principalmente daquele momento da dupla falta, do tão falado momento da dupla falta, o Galan encontrou de novo o seu jogo, voltou a ser incisivo nas definições e com a sua agressividade. Então eu acho que tem um pouco do desgaste de Coelho e Tapia, assim como também da Delfina e da Gemma, tem um pouco do desgaste da responsabilidade de jogarem como números 1 do mundo. Sempre que você entra num torneio como número 1, você tem o peso do favoritismo, o peso da performance, os olhos estão voltados principalmente para você, para sua dupla, né? Então, isso aí, claro, causa um desgaste emocional, um desgaste mental, e eu acho que nesse momento o que está acontecendo mais com essas duplas é essa oscilação. Então a gente viu ali um Coelho tentando
fazer alguma coisa contra o Shingoto, que jogou muito bem, foi muito eficiente na defesa, conseguiu anular as iniciativas do Coelho. Um Tapia que foi apagado quando jogava contra o Galan, não conseguiu se impor também, não conseguiu buscar uma agressividade maior, não conseguiu pressionar o Galan. E do outro lado, a dupla número 2 do ranking mundial foi extremamente eficiente, conseguiu dominar todas as iniciativas, tomou as rédeas do jogo e conseguiu impor o seu jogo. Shingoto, mais uma vez, excepcional na defesa, conseguiu anular as iniciativas do Coelho, também conseguia fazer a transição muito bem para a rede, então quando tinha oportunidade conseguia chegar à rede de forma eficiente ou causando estrago para que o Galan também conseguisse chegar na rede de forma eficiente. E do seu lado, Alejandro Galan voltou a ser o galáctico que ele sempre foi, fazendo jogadas impressionantes, um jogador de muita potência, um jogador de muita definição, e aí ele voltou a ter a confiança para buscar esses pontos, foi muito incisivo, conseguiu muitos winners, e eu acho que aí foi onde houve o domínio da dupla Shingoto e Galan. Então, vale aqui ressaltar, né, também todo mundo esperava, depois de Bruxelas, a performance de LeBron e Augsburger, que chegaram até a semifinal jogando contra Coelho e Tapia, mas foi uma partida aí sim onde Coelho e Tapia fizeram um domínio total, tiveram um domínio total das iniciativas, pressionaram, não deixaram LeBron e Augsburger jogar confortáveis em nenhum momento, pressionaram muito o Augsburger, aniquilaram o Augsburger ali na esquerda. O LeBron pouco pôde fazer, e o que a gente viu foi um certo passeio, vamos dizer assim, do Coelho e Tapia vencendo por 6-2, 6-1. Então, sobre as finais, é isso aí que eu tenho para falar para vocês. As condições no Paraguai, no primeiro dia ali, a quadra estava um pouco mais lenta, depois a quadra, a gente teve condições rápidas, o que favoreceu os jogadores de potência, né? Então aí quando a gente tem uma Bea Gonçalves, um Galan, jogando com confiança, conseguindo impor o seu jogo, a sua agressividade e buscando com calma a definição dos pontos, aí o que a gente tem realmente é uma eficiência desses dois jogadores. Enquanto Tapia, Coelho e a Gemma Triay não conseguiram aplicar toda a sua agressividade no ataque, e aí ficaram um pouco abaixo, o que permitiu a vitória das duas duplas número 2 no ranking masculino e feminino. Falando um pouquinho agora das surpresas no P2 de Assunção, do lado feminino não tivemos nenhuma grande destaque. As 8 primeiras duplas pré-classificadas chegaram até as fases de quartas de final. E do lado masculino nós tivemos boas surpresas, não muito para os brasileiros, né, porque a primeira surpresa foi ali o Alonso Rodrigues e o Rui Inácio de Pascoal, que venceram o Lucas Bergamini e o Ravi Garrido na segunda rodada, 7-5, 6-3, uma partida onde o brasileiro Bergamini e o Garrido não conseguiram impor todo o seu potencial, mas muito também pela excelente performance do Rodrigues e do De Pascoal. O Rui Inácio De Pascoal, que é um jogador argentino canhoto, joga do lado direito, já esteve aqui no Brasil por várias oportunidades, inclusive recentemente no FIP Bronze em Ijuí, onde foi campeão. É um jogador que vem escalando muito o ranking profissional, então com certeza deve ter mais resultados bons ainda pela frente do ano. Uma outra grata surpresa, Eduardo Alonso e Aimar Goni, que chegaram até as semifinais, eliminaram na segunda rodada Martin Dineno e Momo Gonçalves, numa partida relativamente tranquila por 6-3 e 6-4. Nas quartas de final, a grande surpresa, eliminando Mike Anguas e Franco Stupasuki, e chegaram até a semifinal, onde enfrentaram Tingoto e Galan, um primeiro set onde eles foram dominados, mais um segundo set onde eles tiveram oportunidades, poderiam ter levado o jogo para o terceiro set, mas aí Tingoto e Galan conseguiram fechar a partida, então venceram por 6-1 e 7-5. Mas aí também uma dupla para ficar de olho nessa semana em Buenos Aires, Eduardo Alonso e Aimar Goni. E aí, mais uma surpresa, também, não uma surpresa, mas uma dupla que já se esperava uma boa performance e fez isso em Assunção. Na primeira rodada, Juan Tejo, Maxi Arce e Juan Tejo superaram o Fran Guerreiro e o Paquito Navarro, uma partida onde o Paquito, desde o começo, esteve muito abaixo
do que a gente costuma ver ele em quadra, e aí Tejo e Arce impuseram todo o seu jogo e venceram por 6-4, 7-6, uma dupla que chegou até as quartas de final, e aí onde protagonizaram, para mim, aquela que foi a partida do torneio, perderam, foram superados nas quartas de final por Shingoto e Galan, numa partida vencida por 2-1, uma partida duríssima. Arce e Tejo venceram o primeiro set por 6-4 e depois acabaram sendo superados em 2 tie-breaks, uma partida que podia cair de qualquer lado. Maxi Arce, um jogador que já veio do A1, onde chegou a liderar o ranking do A1, um jogador que vem crescendo também muito dentro do circuito Premier, vem conseguindo excelentes resultados. Tem agora ao seu lado o Juan Tejo, que para mim é um jogador com muita potência, um jogador que vai conseguir acrescentar todo esse lado agressivo e potencial nessa dupla. Então acho que Arce e Tejo vão ser uma dupla que vão ter muito trabalho, inclusive podiam ter mandado para casa Shingoto e Galan mais cedo no torneio, mas aí Shingoto e Galan fizeram prevalecer a camisa, conseguiram se manter vivos na partida, conseguiram encontrar forças para superar e vencer a partida e chegar então até o título, mas foi um caminho muito... como é que a gente pode dizer? Foi um caminho muito esburacado de Shingoto e Galan até a final, principalmente a partir das quartas de final. Então essas foram as surpresas, na chave feminina nenhuma, na chave masculina essas 3 duplas. E aí, para fechar o vídeo dessa semana, a gente comenta sobre a participação dos brasileiros e brasileiras no P2 de Assunção. Na chave feminina, a gente teve primeiro a Raquel Pilcher jogando ao lado da Dayara Valenzuela, uma dupla já consolidada, elas sempre estão jogando juntas, conseguiram avançar o quali e chegar até a primeira rodada, chegar até a chave principal, onde foram superadas na primeira rodada. A gente também teve a participação da brasileira Franciele Gaspar, que jogou ao lado da paraguaia Fátima Icatay. Tivemos também a Júlia Juste jogando ao lado da mexicana Renata Becerra, e elas chegaram até a última rodada do quali, onde foram superadas pela Raquel e pela Valenzuela. Então ali um confronto brasileiro que colocou uma brasileira na chave principal, e também a participação da Sofia Piaskov e da Laura Mas, que acabaram ficando pela primeira rodada do quali. Na chave masculina, a gente teve a participação dos brasileiros Luca Carlesso e Nathan Duval, eles que foram superados na primeira partida do quali, uma partida duríssima, decidido no tie-break do terceiro set. Se eles avançassem nessa partida, eles iam acabar passando também a segunda rodada, que foi vencida por WO, porque o Juan Rubini e o Maxi Sanches não se apresentaram para jogar o quali lá no Paraguai, eles que vinham da vitória do FIP Silver em Mendoza. Então, caso o Luca e o Nathan vencessem essa primeira rodada, chegariam até a rodada final do quali. Infelizmente não venceram, foram superados aí numa partida duríssima por 2-1, mas valeu a participação, valeu a todos os brasileiros por terem a iniciativa de fazer a mochila e partir para esses torneios duríssimos, buscando uma evolução. Nessa semana nós temos o Premier P1 em Buenos Aires, o pádel chega até a capital, vamos dizer assim, sul-americana do pádel, aquela que já foi a capital mundial do pádel. Então nós temos o Premier P1, um torneio que sempre gera muita expectativa, que sempre bate recordes de público. Ano passado nós tivemos mais de 17 mil pessoas acompanhando os jogos lá no Parque Roca, na cidade de Buenos Aires. Um torneio onde os jogadores têm muita expectativa, todos querem performar muito bem diante da torcida argentina, uma torcida apaixonada por pádel, que consome muito o esporte e sabe muito. Então, vale a pena ficar ligado nas transmissões durante toda essa semana. E claro, na semana que vem a gente vai trazer mais um Na Virada para vocês, falar tudo do que aconteceu no Premier P1 de Buenos Aires. Então valeu por ter ficado até aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, curte, compartilha e comenta todos os nossos vídeos. Nos vemos na semana que vem com o Premier P1 de Buenos Aires. Valeu!